câmeras abertas, microfones fechados. A palavra deverá ser solicitada pelo botão levantar a mão, que se localiza na barra inferior de ferramentas da plataforma. A concessão da palavra será dada pela administração judicial por ordem de solicitação no momento oportuno. Dúvidas ou problemas com acesso à plataforma podem ser sanadas via suporte técnico pelo WhatsApp. DDD 11 995922392. O link da transmissão ao vivo via YouTube já consta aqui no chat, para caso os senhores desejem compartilhá-lo com terceiros que queiram acompanhar os trabalhos de hoje. Dados os recados iniciais, nós passamos a palavra em definitivo à representante legal da administradora judicial Action Administração Judicial Limitada, doutora Mariana Jurado Garcia Gomes de Almeida, que presidirá os trabalhos da forma da lei. Doutora Mariana, muito bom dia, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia, Fabrício, bom dia aos credores, bom dia, doutor Alfredo, advogado da Recuperanda. Antes de iniciar os trabalhos, eu queria dar um recado para os credores. Chegou ao meu conhecimento ontem, no final do dia, a existência de um site chamado Credores Equer, com algumas informações que são reproduzidas de cópias do processo e outras informações que foram colocadas ali pelas próprias recuperandas, tá? E aí eu queria dar um aviso para os credores, um alerta de que solicitações para participação de assembleia, documentos, o canal oficial de comunicação é o site da administração judicial, que é o www.actionaj.com.br, e também o processo que é público e que os credores, mesmo aqueles sem advogados, podem fazer o cadastro no sistema do Tribunal de Justiça e podem acessá-lo, tá? Todas as informações relevantes com relação ao credenciamento, aos prazos, estão contidas no edital que está nos autos e está no site da administração judicial. Então, eu peço atenção aos credores para que sempre confiram as informações e sempre se valem de informações que estão nos canais oficiais, ok? Feito esse esclarecimento, antes de iniciar os trabalhos, como essa é uma primeira convocação, a gente depende de um quórum para que a Assembleia seja instalada, de acordo com o artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, que é de metade dos créditos de cada classe. Então, antes de abrir os trabalhos, eu peço que o Fabrício faça a conferência do quórum para que nós possamos ver se a Assembleia será instalada hoje em primeira convocação. Caso não tenha quórum para instalação, ela vai ser realizada em segunda convocação com qualquer quórum, ok? Fabrício, você pode, por gentileza, verificar o quórum para mim, por favor? Pois não, doutora Mariana. Encerrado o credenciamento, nós temos a seguinte posição de quórum no momento. Na classe dos credores trabalhistas, são 74 credores listados, no valor de R$ 2.267.886,85, dos quais estão presentes 3 credores, no valor de R$ 312.338,14, 13,77% do total dos créditos listados na classe. Não há credores com garantia real listados nesta recuperação judicial. Na classe 3, quirografários, são 121 os credores listados, no valor de R$ 13.039,44, dos quais estão presentes 15 credores, no valor de R$ 6.637.574,21, 51,06% do total dos créditos listados nesta respectiva classe. E na classe 4, microempresas, empresas de pequeno porte, são 266 os credores listados, no valor de R$ 2.317.667,39, dos quais estão presentes 5 credores, no valor de R$ 130.177,45, 5,62% do total dos créditos listados na respectiva classe. Desta forma, conforme se nota do gráfico que ora se representa na tela, embora nós tenhamos atingido o quórum na classe 3, nós não o atingimos nas classes 1 trabalhistas e 4 microempresas, empresas de pequeno porte, de modo que não atingimos o quórum mínimo necessário de instalação previsto no artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005.
Mariana, eu irei colocar. Bom, então, como o Fabrício demonstrou aqui, nós não obtivemos o quórum mínimo, de acordo com o artigo 37, parágrafo 2º, para a instalação da Assembleia Geral de Credores hoje. Ela vai ser realizada, então, no dia 2 de dezembro, às 11 horas também. Os procedimentos para credenciamento, para participação e os prazos, inclusive o prazo de 24 horas que decorre da lei, são os mesmos. Então, peço a gentileza que os credores que estão aqui, que queiram participar da segunda convocação, observem os procedimentos e os prazos para a habilitação para participação. Tá? Tem um credor levantando a mão. 2, só um minuto. Eu já vou verificar e responder. Tá? Atenção também aos e-mails para envio, para que enviem para os e-mails corretos, sob pena de não serem considerados. Tá? Deixa eu ver quais são as dúvidas aqui dos credores. Senhor Gustavo Miranda, por favor. Gustavo, primeiro, por favor. Bom dia a todos. Eu sou uma parte dos médicos da ICARE e a gente tem um grupo. E mais de 95% não recebeu e-mail. Nem os advogados e nem nós médicos. Então, tá todo mundo aqui no grupo que queria participar, mas não tiveram acesso. E-mail sobre o quê, Gustavo? Com o link mesmo da Assembleia. Então, Gustavo, é o que eu acabei de falar. Existe um procedimento para habilitação, para participação. Essa solicitação para participação ela tem que ser realizada até 24 horas antes. Esse prazo é um prazo que decorre da própria lei, não é um prazo que nós colocamos. Sim. E ela tem que observar o que está lá no edital. O edital tem os procedimentos, qual e-mail vocês enviam, os documentos de representação também, alguns estão ali, outros decorrem de lei. Uhum. Vocês precisam, para participar, observar o conteúdo do edital que está no nosso site e mandar os documentos e a solicitação para os e-mails que estão ali indicados. Por isso que eu até dei o aviso no começo sobre observar os canais oficiais. Sim. Todas as instruções estão ali. Os e-mails, o link para participação, ele só vai ser enviado se forem cumpridos esses procedimentos. Tá, eu vou falar com eles. Olha, o site da administração judicial, eu acabei de colocar aqui no chat para os senhores poderem ter acesso, que é o www.actionaj.com.br. Tá? E aqueles que têm advogados também, eles costumam acompanhar no próprio processo, inclusive porque o edital está ali nos autos, foi publicado na imprensa oficial. Sim. Tá bom, vou avisá-los. Obrigado. Bom, e agora o Paulo. Bom dia, obrigado pela fala. A minha questão, não é nem dúvida, é muito similar à do Gustavo. Eu sou um dos diversos psicólogos os quais trabalhou junto com a ICARE, de prestar serviços para eles. E eu faço parte de um grupo de psicólogos, o qual, por decorrência, acabei me deparando com esse grupo quando eu vim a sair da ICARE. E nesse grupo, a gente só descobriu que essa reunião aconteceria porque apenas uma pessoa do grupo recebeu o e-mail falando que haveria esta reunião. E essa pessoa, infelizmente, também não está presente por intercorrência de questões, acho que de trabalho, de ela estar, ter que fazer outros trabalhos dela, né? A gente descobriu sobre essa reunião cerca de uma semana antes dela ocorrer. Houve pouquíssimo tempo para o pessoal poder se preparar para esse tipo de coisa, a gente não conseguiu avisar todo mundo, e ainda por cima ficou o questionamento, né, de que se apenas uma pessoa desse grupo, que nesse grupo tem cerca de 200 pessoas, e não vou dizer que todas, mas pelo menos uma boa parte delas estão reunidas nesse grupo por intercorrência de toda essa problemática que existe com a ICARE, se apenas uma dessas pessoas recebeu um e-mail, que garantia a gente vai ter de que em algum momento a gente vai conseguir fazer essa reunião de fato, esse conclave de fato, porque o pessoal não está acompanhando. E como você falou, né, advogados acompanham isso e tudo mais. No meu caso, por exemplo, eu entrei com o meu processo sem advogado. Eu não viria a saber dessa reunião de forma nenhuma se eu não estivesse neste grupo.
Paulo, aí eu vou te explicar como é que funciona. É óbvio que aqueles que entraram com ações no juizado, e é uma possibilidade legal vocês entrarem sem advogado, eles têm uma dificuldade maior, mas o processo é público. As comunicações no início do processo de recuperação judicial foram feitas de acordo com os endereços indicados, então foram enviadas correspondências, tanto eletrônicas quanto nos casos em que não era possível enviar correspondência eletrônica, foram enviados por correio, e cabe aos credores acompanharem, tanto pelo Tribunal de Justiça quanto pelo nosso site, as movimentações. Não existe um envio de e-mail, de lembrete de assembleia. A assembleia é um ato que ele é comunicado por publicação de um edital na imprensa oficial e no site da administração judicial. Então, vocês têm que ter essa proatividade de acompanhar. Provavelmente, a pessoa que recebeu do grupo, ela recebeu ou do próprio advogado, ou por meio da própria EQUER, que deve ter tentado contatar alguns credores para tentar trazê-los para o lado da empresa para votar positivamente, mas não são comunicações oficiais, e não esperem que vá chegar uma comunicação oficial pedindo que vocês participem. O credor é quem tem que procurar a administração judicial e se credenciar para a participação. Acho que esse ponto está esclarecido. E aí, Fabrício, eu vou te pedir o favor de dar as instruções para realização da segunda convocação. E aí, todos os que estão presentes aqui já sairão com os esclarecimentos pertinentes. Claro. Essas instruções constam da ata, nós já elaboramos aqui, será lida na sequência, mas o prazo para novas inscrições para participação na sequência de convocação é reaberto para todos os credores. Todos devem encaminhar o seu pedido de participação com a documentação pertinente pelos e-mails que constam do edital de convocação. Edital esse disponível no site da administração judicial, no site que nós já colocamos aqui no chat para que todos possam consultá-lo. Aqueles credores que já se credenciaram para participar desta assembleia em primeira convocação, acho que travou. Travou. Eu vou avisá-lo aqui. ação, Fabrício, travou. Você pode voltar um pouquinho? Claro. Bom, não precisa fazer um novo credenciamento, um novo link será enviado para os senhores no mesmo e-mail que os senhores receberam o link para esta convocação, não precisa renovar. A questão é que o acesso à sala deverá ser feito entre as 10 horas e as 10 horas e 50 minutos. Este é o período de credenciamento. Nós tivemos hoje um acesso posterior às 10 horas e 50 minutos, que nós, por prioridade própria, autorizamos a participação por conta da insuficiência de quórum, mas na próxima que se está em qualquer quórum, o acesso deve ser feito até às 10 horas e 50 minutos, também conforme consta do edital de convocação. Okay? E envio das novas, e até caso queiram passar para os colegas, o envio das novas habilitações para a segunda convocação até às 11 horas do dia anterior. Exatamente. Passado o prazo, que é um prazo da lei, não serão consideradas. Até às 11 horas, dia 1º de dezembro. E a próxima convocação está marcada já para o dia 2 de dezembro, mesmos horários de plataforma. Doutora Mariana, nós estamos com a ata pronta, como já dito. Assim que a doutora autorizar, nós daremos início à leitura do seu conteúdo e posterior submissão dele à aprovação de todos. Podemos iniciar a leitura da ata, Fabrício. Perfeitamente. Apenas colocando aqui no chat que, após lida a ata, todos os presentes deverão colocar-se de acordo com o conteúdo lido no chat, que será tomado como concordância com o seu teor e como assinatura desta para efeitos de atendimento à exigência da Lei de 2005. Os lados aumentados aqui para facilitar a leitura por todos.
Mais. Ata da Assembleia Geral de Credores, Emotional Care, Neuropsiquiatria Integrada SA e outros, Grupo IQE. Relatório local, aos 18 dias de 20 de novembro de 2025, às 11 horas, conferenciamento entre 10 horas e 10 horas e 50 minutos em ambiente virtual pela plataforma Google Meet. Convocação, edital expedido nos autos da recuperação judicial, dia 22 de outubro de 2025, às 3.072 e 3.074 dos autos. Mesa, presidente da mesa diretora e representante legal da administradora judicial, doutor Mariana Jurado Garcia de Almeida, advogado da Secretaria, doutor Alfredo Vaz Cardoso, secretário Fabrício Passos Magno. Doutora Mariana Jurado Garcia Gomes de Almeida, representante legal da administradora judicial Action Administração Judicial Limitada, nomeada nos nossos processos de recuperação judicial proposto perante a terceira vara de falências e recuperações judiciais da comarca da capital, São Paulo, portanto, sob o número 100.1109.52.2025.826.0100, deu início em primeira convocação aos trabalhos da presente Assembleia Geral de Credores, cujos credores presentes identificaram de forma virtual para que sirva de ponto de presença, conforme demonstrativos que acompanham a presente ata. Outro sim, representante legal da administração judicial, indicou para a Secretaria dos Trabalhos Fabrício Passos Magno, OAB São Paulo 287976, também de importância dos credores. Quórum presente, classe 1 trabalhistas de um total de R$ 2.267.186,75 listados, se encontram representados R$ 312.338,14, correspondentes a 3,77% do total de créditos listados nesta classe. Na classe 3, credores e um total de R$ 13.039,44 listados, se encontram representados R$ 6.637.574,21, equivalentes a 51,06% do total de créditos listados nesta classe. Na classe 4, microempresas e empresas de pequeno porte, no total de R$ 2.317.667,39 listados, se encontram representados R$ 130.177,45, equivalentes a 5,62% do total de créditos listados nesta classe. Deliberações nenhuma ante a insuficiência de quórum para a instalação dos trabalhos. Debates e manifestações. Inicialmente, a representante legal da administradora judicial, na qualidade de presidente da mesa, fez breves agradecimentos a todos, ponderou que o ato está sendo gravado no sistema audiovisual emitido ao vivo pelo streaming pela plataforma YouTube, implica na participação de todos na sessão dos direitos de imagem, portanto, e que a presente ata é lavrada em forma de sumário, na qual seguirá transcrito na íntegra o conteúdo do chat como parte integrante e indissociável. A seguir, solicita a verificação do quórum, considerando quanto disposto no artigo 37, parágrafo 2º da Lei de Recuperação de Empresas, segundo o qual, abre aspas, a Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais a metade dos créditos de cada classe computados pelo valor, fecha aspas, concluiu-se pela inexistência em quórum mínimo necessário para a instalação do conclave. Assim sendo, diante da inexistência de quórum, a administração judicial encerrou os trabalhos, aguardando-se a instalação de segunda convocação com qualquer quórum. Ocorrerá no dia 2 de dezembro de 2025, nos mesmos horários de plataforma, saindo os presentes já convocados, estando dispensados de apresentar procuração àqueles que já o fizeram, com a reabertura de prazo para os demais. Outro sim, a administração judicial esclareceu que novos convites serão enviados para a realização da Assembleia em segunda convocação até 4 horas antes do horário do início do credenciamento. Encerramento. Nada mais a pena tratar. A representante legal da administradora judicial agradeceu a presença de todos os credores e ilustrou a leitura desta ata, que após foi aprovada por unanimidade dos presentes, dispensando-se a assinatura dos credores com a concordância mediante manifestação de chat, encerrando a presente Assembleia às 11 horas e 21 minutos. Nada mais. Lida a ata. Agora eu peço que todos coloquem isso de acordo com o conteúdo no chat, por gentileza. Para a Cláudia, muito obrigado. Doutora Rosângela, muito obrigado. Doutor Sr. Gustavo, muito obrigado. Senhora Carolina, muito obrigado. Doutora Gisele, doutor Juliano, doutor Alexandre, Sr. Paulo, doutor Leandro Bianca, doutor Alfredo, Sr. Mauro Mariano, doutor Matheus Félix, doutora Jéssica Costa, doutora Natália Bento, doutora Caroline Morgado, se faltou alguém. Antes do Bradesco, por gentileza, se puder colocar seu de acordo no chat, por favor.
Perfeito, senhores credores, doutora Mariana, devedoras, todos os credores presentes colocaram-se de acordo com o conteúdo do chat, de modo que estamos aptos ao encerramento dos trabalhos do dia de hoje. Antes de encerrar, só mais 2 avisos. Primeiro aviso, que os nossos canais de comunicação, tanto o suporte do Fabrício com relação a questões técnicas, o celular ele já deixou aqui, vocês podem consultar. Não hesitem em contatar-nos pelos canais oficiais para tirar dúvidas. Fabrício com relação ao suporte técnico, link e a avaliação dos documentos, e comigo com relação às questões processuais pelos canais oficiais. Tá? Primeiro aviso. O segundo aviso, que a ata vai ser protocolada nos autos e disponibilizada no nosso site em até 24 horas. Então, caso vocês queiram uma cópia da ata, ela vai ser disponibilizada, tá? Por esses canais. Feito isso, eu dou por encerrado a reunião e desejo a todos uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Todos, a Assembleia está encerrada, tenham todos. Boa tarde. Boa tarde.